Graça e paz a todos. Amados, preste atenção nesse vídeo, que nós vamos aqui refutar heresias de doutores e mitos, pastores, teólogos, que fazem uma bagunça no evangelho, algo que é de fácil entendimento. Preste atenção. Vou colocar o vídeo aqui para vocês assistirem. Existem 3 situações onde a pessoa pode se divorciar e casar novamente. É porque o primeiro erro é que as pessoas acham que automaticamente, ao se divorciar, estão livres para casar de novo. De maneira nenhuma. Quer ver? Vou começar já lendo para vocês o que o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Aos casados eu dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Então, o divórcio é uma coisa. Eu vou virar para uma pessoa que está apanhando do marido e vou dizer para essa pessoa, fique casada? Nunca. Mas aonde tem na Bíblia um versículo dizendo, já que você apanhava, agora você pode casar-se de novo? Eu preciso ser bíblico antes de qualquer coisa. Ninguém é obrigado a ficar casado, mas o texto está dizendo, se você quer divorciar, divorcie e fica sozinho. Então, aí nós podemos ter visto nessa primeira parte que ele falou, e está correto, corretíssimo. A mulher não é obrigada a ficar sendo saco de pancada de marido nenhum, não. Aliás, de mulher não, nenhum ser humano. Mas ela tem o direito de se apartar. Não de se divorciar, de se apartar, de repudiar. Porque o corpo dela é o templo do Espírito Santo. Isso não é uma invenção. E ele está correto ao dizer. O que eu não posso dizer é que ela está apanhando, ela tem que ficar nesse casamento. Mas também não posso dizer que ela pode se casar com outro. Porque ela apanhou, ela dá direito a ela casar com outro. Não dá direito para ela casar com outro. Até aí, esse tal de Lucinho, esse pastor Lucinho, ele está correto. Vamos continuar com o vídeo. Mas tem 3 situações que você pode casar de novo. Primeiro, em caso de morte do cônjuge. O apóstolo Paulo deixa claro aqui em 1 Coríntios que o contrato do casamento acaba quando morre um dos cônjuges. Então ele falou que existem 3 cláusulas bíblicas que a pessoa pode se casar novamente. Uma delas ele começou falando do 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Vou ler para vocês aqui, ó. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Então essa é uma das cláusulas que ele falou que a mulher pode se casar de novo. No caso, ela for viúva. Correto. Isso ninguém nega. Vamos voltar lá. O outro pode se casar. O segundo caso, Jesus falou, quando Jesus disse assim, ó, em casos de relacionamento sexual ilícito, ou seja, quando há traição. Quando houver traição, o cônjuge traído pode se divorciar e casar novamente. Então, aí vocês perceberam que ele atesta dizendo que se houver uma traição, o adultério, em Mateus, Jesus abriu essa exceção. Vamos ler essa exceção então? Mateus capítulo 19, versículo 9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E quem casa com a divorciada do marido também adultera contra ela. Então ele está dizendo que aqui, ó, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. Aí o pastor Lucinho diz que essa exceção é quando que tem tradução que fala em caso de, exceto em caso de adultério. Isso aí é uma coisa totalmente errada. Em caso de adultério, meus amados, há o perdão. Quantas vezes nós lemos aqui para vocês que a Bíblia trata-se de perdão? Israel sempre adulterou com Deus. Ele fez lá um exemplo de Gomer e o seu profeta Oséias, para mostrar para o povo de Deus
como Deus se sente diante da adúltera Israel, que sempre estava trocando Deus por deuses estranhos, feitos por mãos humanas. Mas mesmo assim, Deus levava eles ao deserto para eles se arrependerem, colocava neles o novo Espírito, o Espírito Santo, dava no lugar do coração de pedra, no coração de carne, para que eles voltassem para Deus de todo o coração. É isso que Deus faz com os seus. Ele faz a comparação com o casamento. Quando há adultério, Gomer era uma mulher adúltera. Ela adulterou contra seu marido Oséias. E Deus falou para cercou Gomer com a sua cerca de espinhos, para que ela não adulterasse mais, não procurasse, não achasse os seus amantes e pensasse assim: vou voltar para o meu marido, que eu estava melhor com ele do que com meus amantes. Deus vai até Oséias e fala com ele: ó, Oséias, volte para sua mulher, case-se com ela novamente, apesar dela ser adúltera e dormir com outros. É o que Deus faz com Israel. É o que Cristo faz com a igreja. Vocês estão vendo, meus amados, como existe heresia nesse meio de pessoas famosas, pessoas que pregam o evangelho com mais... falando que está na Bíblia, e não é. Vamos continuar aqui. Deixa eu tirar da tela aqui. O terceiro caso está exatamente aqui, em 1 Coríntios, capítulo 7, quando, no verso 15, o apóstolo Paulo diz assim: todavia, se o descrente separar-se do crente, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Eu, Lucinho, creio que se um crente é casado com um não crente e o não crente quiser se separar do crente, nesse caso, o crente pode se casar de novo. Mas o crente tem que tentar de tudo, tem que implorar, tem que chorar, tem que agarrar na barra da saia do não crente, falar, por favor, fica, né? Se o crente quiser também o divórcio, ele não pode se casar de novo, não. O crente tem que ser aquele que luta até o fim para não se divorciar do não cristão. Se for este o caso, o cristão pode se casar novamente. Então, vamos ver aqui 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, que o pastor Lucim está falando. Vamos ver o que se diz. Ó, todavia, se o descrente, o que não crê, separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou irmã, o que crê, não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Que servidão é essa, meus amados? Vocês têm que deixá-lo ir. Não é fazer como ele falou no vídeo, tem que implorar, fazer de tudo. Não, não. Deixe-o ir. Porque vocês, se continuarem estudando o capítulo, vai dizer que vocês... Como sabe se vocês, no versículo 16, se vocês vão salvar o seu marido que se foi? Ou como sabe, maridos, que vocês vão salvar sua esposa que se foi? Deus chamou para vivermos em paz. Não tem que implorar, não. Não tem que ficar pedindo, se esforçar, não. Deixa-o ir. O que o cristão vai fazer? Ele não fica mais debaixo da servidão. Ele é um descrente, ele resolveu se apartar. Deixa-o ir. E vocês notaram a total heresia, meus amados? Quando ele falou o seguinte... Deixa eu tirar aqui. Quando ele falou o seguinte: primeiro, se houver a agressão, vocês é óbvio que vocês não vão continuar com o agressor. A mulher não é saco de pancada. O homem não é saco de pancada. Vocês têm que repudiar. Agora, segundo o pastor Lucinho, ele só não pode dizer que o agredido pode se casar de novo. Então, está correto. Houve agressão, pode se repudiar. Mas agora falar que o agredido pode se casar de novo porque houve agressão, não pode casar de novo. Mas o engraçado é que ele fala que o agredido não pode se casar de novo, que não pode, mas ele abre exceção dizendo que o abandonado ou o que houve adultério, aí vocês podem se casar de novo. Olha a bagunça que esse homem fez. Vocês estão entendendo quando eu falo para vocês que as pessoas elas estão seguindo hoje em dia mitos? Estão seguindo
A grande maioria, tá, meus amados? Eu não devia falar isso aqui não, mas a maioria das denominações religiosas pregam esse evangelho. Se houver o adultério, vocês podem se divorciar e casar com outro. Se houver o abandono, vocês podem se divorciar e casar com outro, porque eles dizem assim, tem uns que ainda pregam a heresia total, fala o que foi desligado aqui na terra é desligado no céu, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora você vê mais uma heresia dessa dizendo que se houve agressão, vocês podem se divorciar, mas não podem se casar com outro. Correto. Mas se houve abandono e o adultério, aí não. Vocês podem se divorciar e casar com outro. Amados, vão ler Bíblia, vão estudar, vão ter intimidade com o Senhor. Nós estamos cercados por com total heresias. Tá difícil. Eu quero pregar outra coisa aqui no canal, eu não consigo. Diante de tantas heresias. Diante de tantas heresias. E isso sempre está me chamando para refutar essas pessoas. Porque fica cansativo também, né? Só falando de casamento, casamento, casamento. É 1 Coríntios 7, é Mateus 19, 9, é Lucas 16, 18, enfim, toda a Bíblia. Deuteronômio capítulo 24, versículo do 1 ao 4. Jeremias capítulo 3. Gente, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que ser selecionável. Nem sei se existe essa palavra. Entendeu? Nós temos que selecionar a igreja que a gente vai frequentar, as pessoas com quem nós vamos andar. Porque são convincentes. Essas pregações, elas são convincentes. E nem todo mundo se debruça em cima dessa doutrina para poder estudar. Acabam sendo convencida por esses doutores da lei, esses mitos, pastores, teólogos. Estão ensinando heresias. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.